Oi, galera, tudo bem? Vim contar a história dessa semana. O nome da história dessa semana é Como as Histórias se Espalharam pelo Mundo, e quem escreveu essa história foi o Rogério Andrade Barbosa, e as ilustrações são da Graça Lima. Vamos descobrir como é que as histórias se espalharam pelo mundo? Raro é o sonho que começa e acaba na mesma noite. A verdade não está num só, mas em muitos sonhos. Esse é um provérbio africano. O rato, como dizem os contadores de histórias da África, é um bicho muito curioso e inteligente. Nada escapa em seus sentidos. Não há lugar onde ele não consiga se enfiar. Nas aldeias espalhadas pelas savanas, o rato entra sorrateiramente nas cabanas cobertas de palha e fica prestando atenção na conversa das mulheres, enquanto elas, com os filhos amarrados às costas, socam os grãos no pilão de madeira. Quando o tempo esfria, ele se esquenta junto aos fornos de barro em que os ferreiros suados aquecem os metais até ficarem vermelhos como brasas, antes de serem martelados num barulho ensurdecedor. Ou então, os ratos procuram se proteger atrás de latões cheios de tinta de variadas cores e fica de olho nos tecelões, que entrelaçam longos fios de algodão em rústicos teares, ao mesmo tempo que trocam confidências sobre casamentos e nascimentos. Nos milharais, que se perdem de vista em terras e ilhas distantes, o rato diverte-se com as cantigas e as brincadeiras das crianças, encarregadas de proteger as plantações contra os ataques de corvos e pardais esfomeados. Ao anoitecer, atraído pelo rufar das tantas, aprecia o som envolvente que os músicos, em torno das fogueiras, tiram das cordas dos corás e das teclas dos bafões. Insinua-se nas profundezas da floresta habitada pelos pigmeus e imita os passos de gente pequena que dança à luz das estrelas, em louvor aos deuses da natureza. Protegido pelas sombras da noite, o rato ingressa nos santuários da cidade sagrada de Ifé, e o culto sob as estatuetas das divindades misteriosas presencia rituais secretos em homenagem aos orixás. Olha aqui o ratinho escondido aqui no cantinho. Escala montanhas longínquas e alcança velhos mosteiros escavados em plenas rochas, guiado pelas ladainhas entonadas por sacerdotes de barbas longas. Para o rato, nenhum lugar é inacessível, nem mesmo as gigantes portas dos templos, pintadas com dezenas de anjos pelas quais se esgueira. Olha aqui o ratinho invadindo lá. Não tem aonde eles não vão. Em suas jornadas sem fim, cruza a aridez dos desertos e se infiltra pelas fendas entre os blocos de imensas pirâmides, percorre as passagens secretas e explora as tumbas, onde repousam múmias em sarcófagos de ouro maciço rodeadas de tesouros indescritíveis e hieróglifos indecifráveis. Agora o ratinho já tá lá no Egito. Ele estava na África antes, né? Viajante incansável, o rato segue as caravanas de camelos dos povos nômades. Espreme-se debaixo das tendas e ouve atentamente os segredos murmurados por homens e mulheres, cobertos da cabeça aos pés por túnicas e véus esvoaçantes. Muros de barros e muralhas de pedra construídos em volta de antigas cidades não são obstáculos para os ratos. Sobe pelas paredes e penetra em mesquitas suntuosas,
escondido entre tapetes felpudos, acompanha 5 orações diárias dos fiéis que rezam em direção a Meca. Ó, o ratinho rezando aqui, ó. Até rezar ele reza. O pequeno roedor perambula entre os mercados abarrotados de frutas, cereais e de uma infinidade de produtos, dispostos em frente às risonhas e falantes vendedoras, sentadas em pleno chão. Vagueia fascinado de um lugar para outro, espiando os bares repletos de barracas e lojas esparramadas num emaranhado de ruelas estreitas e tortuosas. Esse ratinho é muito viajador. Viaja o mundo. De orelha em pé, o rato percebe o vozeiro dos comerciantes discutindo o preço de joias cintilantes e artesanatos de ouro, prata e cobre que faiscam aos raios do sol. Apoiando-se sobre as patas traseiras, ele espreita o vai e vem incessante dos negociantes de tecidos, apregoando suas mercadorias em altos brados, enquanto equilibram pilhas de panos coloridos na cabeça. Seu olfato apurado o conduz ao canto onde se reúnem os hábeis fabricantes de couro. Ali, artesãos alvoroçados vendem celas, areios, sandálias, almofadas e tendas, feitas com peles macias de animais. Um ratinho aqui escondido no cantinho. No porto fluvial e apinhando de embarcações, rasteja por grossas cordas, intromete-se nos porões dos barcos à vela e parte em busca de novas aventuras nas águas barrentas do gigante rio Níger. Até em barcos esse ratinho tá indo, né? Depois de tantas andanças para não se esquecer de nada, o rato começa a armazenar as histórias que ouviu durante as viagens. Para cada uma dessas histórias, ele tece um cordão de cor diferente. Azul, branco, verde, amarelo, vermelho, dourado, prateado, e vai guardando todo esse tesouro em um baú reluzente. Numa noite de tempestade, o vento revira a toca do roedor e carrega os cordões multicoloridos, dispersando-os por aí fora. E assim, graças a um ratinho ousado e aventureiro, as histórias se espalham pelo mundo e passaram a ser contadas e recontadas. E essa foi nossa história de hoje. E aí, gostaram da história? Descobriram como as histórias se espalham pelo mundo? É tudo culpa de um ratinho. Será?